Eu fiz essa animação onde eu falo a arte de contar histórias no YouTube apenas para exemplificar na aula anterior. Agora vamos trabalhar ela um pouco mais na página do Fusion, para trazer um aspecto mais profissional para o conteúdo. Todas as vezes que você for enfatizar um tópico ou algo específico que você queira destacar nos seus vídeos, não deixe de aplicar uma animação como esta para explicar melhor a mensagem que você está querendo passar. Isso aumenta a retenção nos seus vídeos. Eu vou deixar um link na descrição para você baixar o vídeo que vamos usar como base para a nossa animação, que geralmente chamamos de background. Depois de baixado para o seu computador, na resolução 1920 por 1080, basta criar uma pasta, na pasta Master do Pool de Mídia, usando as teclas de atalho Shift Ctrl N e renomear para Animações. Depois clicar 2 vezes para abrir, para importar o primeiro arquivo, que é o vídeo que nós baixamos. Para isso, use as teclas de atalho Ctrl I para abrir a janela do seu sistema operacional, para procurar a pasta onde você adicionou seus arquivos. Depois de encontrar, selecione o arquivo e clique em abrir. Agora você já pode começar a trabalhar ele lá na página do Fusion. Mas antes, vamos criar uma composição Fusion. Clicando na janela de efeitos, depois lá dentro clique novamente em efeitos e selecione a segunda opção, composição Fusion. Agora você posiciona a sua agulha de reprodução no local onde deseja inserir a composição Fusion. E clique nela e arraste para a janela do visualizador. E solte em cima da opção de inserção, inserir por cima, ou simplesmente use a tecla de atalho para esse modo de inserção que é o F12. Você pode ajustar o tamanho da sua composição Fusion para o tamanho da frase que você vai usar para a sua animação. Eu vou excluir a animação anterior para começar a nova do zero. Para isso, basta selecionar os clipes a serem excluídos e posteriormente usar a tecla Backspace. Agora sim estamos prontos para irmos para a página do Fusion, dar vida à nossa animação. Clique em cima da composição Fusion e selecione a opção Abrir na página do Fusion, para que possamos começar a criar a nossa árvore de nós, fazendo várias alterações para aprimorar ainda mais a nossa animação. Perceba que temos apenas um nó, que é o nó Media Out 1, ou Mídia de Saída 1. Esse nó não deve ser alterado, vamos deixá-lo como está, pois é ele que entrega o resultado final. Vamos clicar e arrastar para o canto direito da janela de nós. Vamos lá para o Pool de Mídia, buscar o vídeo base que baixamos e arrastar para dentro da janela de nó. Perceba que agora ele está representado por esse nó como Media In 1, ou seja, mídia de entrada 1. Agora você pode ligar a saída do Media In 1 com a entrada do Media Out 1, para o nosso vídeo aparecer na janela do visualizador. Como trabalharemos em uma animação simples, sugiro você deixar a janela do visualizador no modo de janela única, e sempre que quiser alterar, clique no ícone visualizador. E a primeira alteração que faremos é da velocidade do vídeo, que no meu ver está muito rápido. E a maneira de alterar a velocidade é muito simples. Clique em cima do Media In 1 e use a tecla de atalho Shift mais barra de espaço para abrir uma janela de pesquisa para que possamos encontrar a ferramenta através do nome. Escreva VELO, que é o suficiente para encontrar o nó que exerce essa função, velocidade de tempo. Clique em cima dele para marcar e posteriormente clique em adicionar. Perceba que o nó já está inserido na linha automaticamente, devido à seguinte regra. Quando temos um nó anterior e selecionamos ele antes de inserir um novo nó, o DaVinci reconhece que você deseja inseri-lo na sequência. E caso você não selecione nenhum e faça o procedimento de inserção, o nó inserido permanece solto até que você o insira em algum momento da linha entre os nós já existentes. E caso você queira inserir o nó solto, mantenha a tecla de atalho Shift pressionada e arraste para cima da linha até ficar azul, e posteriormente solte o dedo do mouse para fixar. Agora, com o nó Time Speed 1 selecionado, vá até o canto superior direito e aplique a seguinte alteração. Em velocidade, arraste para a esquerda até próximo de 0,60 e em atraso, arraste para a esquerda até próximo de menos 9,5 e em modo de interpolação, selecione a opção mais próximo, que desta forma diminuiremos a intensidade da reprodução do nosso vídeo. Com o nosso vídeo na velocidade certa, vamos inserir mais um nó, só que agora de cunho artístico. Vamos manter o que está selecionado e vamos clicar no corretor de cor, que se encontra na barra superior da janela de nós. Aqui é a hora de dar vazão ao seu lado artístico. Experimente todos os parâmetros disponíveis
para você alterar as cores do nosso vídeo conforme o seu gosto, ou as cores que representam o seu canal do YouTube. E não se preocupe com os primeiros resultados, levando em conta que basta você dar 2 cliques no nome do parâmetro que você alterou para redefinir para os valores originais. Ou se preferir reiniciar tudo, clique na seta com o sinal de mais no canto superior direito da ferramenta para redefinir tudo. Depois de definir a cor para o seu vídeo, já podemos inserir o quarto nó. Deixe o último nó selecionado e aperte a tecla de atalho Shift mais barra de espaço e escreva Grade e selecione a segunda opção e clique em adicionar. Este nó também é de cunho pessoal. A quantidade de linhas e colunas, cores, zoom e todos os parâmetros estão disponíveis para personalizar o máximo possível. Eu gosto de deixar a minha grade na cor preta e no tamanho que corresponda à imagem do meu vídeo. Com o nosso background definido, vamos inserir um nó de transformação para aplicar ainda mais movimento na nossa animação. Sempre levando em consideração que um dos critérios que um conteúdo que prende a atenção do público tem que ter, com certeza é o dinamismo entre um momento e o outro. E este é o objetivo da nossa animação. Agora vamos inserir o nó transformar, que também encontramos na barra superior da janela de nós. Com essa ferramenta, aplicaremos o movimento de zoom em todos os nós anteriores. E a maneira de fazer isso é muito simples. Primeiro leve a sua agulha de reprodução para o final, clicando nas 2 setas para a direita do visualizador. Depois vá até o parâmetro tamanho e aumente até esconder as 2 primeiras colunas da imagem no visualizador. Agora marque o quadro-chave, que é representado por esse losango que temos na frente de cada parâmetro. Depois de marcado, clique nas 2 setas para a esquerda no visualizador, para levar a sua agulha até o começo. E depois clique na esfera menor, que está logo abaixo da maior, para redefinir para o valor original. Agora clique em reproduzir para conferir o zoom aplicado através de animação usando os quadros-chave. O segredo para fazer esse tipo de animação em qualquer parâmetro que contenha os quadros-chave é sempre estabelecer o primeiro, aplicar a alteração e se certificar que entre um e o outro está acontecendo a alteração desejada. Com a nossa base já estabelecida, podemos inserir mais alguns elementos para dentro da nossa animação. Eu vou encontrar uma imagem que faça sentido com o texto que a minha animação está representando lá na área de elementos gráficos do Canva. E para você que ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição. Basta clicar em criar uma conta e seguir o passo a passo, ou logar com a sua conta do Google. Depois de logado, clique em criar um design, depois escolha a opção tamanho personalizado. Em largura digite 1920 e em altura digite 1080, que é o tamanho da resolução que estamos trabalhando com o vídeo que baixamos para usar de base. Com o projeto aberto, clique em Elementos no canto superior esquerdo e na busca Busque Elementos, digite a palavra Som. É na primeira opção onde encontraremos a imagem que estamos procurando. Clique em Ver Tudo e na seção Elementos Gráficos, note que os elementos que possuem uma coroa nós não conseguimos usar, porque está disponível apenas para os usuários da versão paga. O que eu gostei e que está disponível é esse megafone com 2 raios representando a saída de som. Você pode escolher o que preferir caso não esteja encontrando o mesmo que o meu, pois o critério será o mesmo. Às vezes, nas atualizações do Canva, possa ser que algo que antes estivesse disponível para a versão gratuita tenha passado para a versão paga, dependendo de qual seja a atualização no momento que você está assistindo esse conteúdo. Depois de escolher o elemento gráfico, clique nele para abrir em cima da sua imagem. Certifique-se de que o fundo do seu projeto esteja totalmente branco. Caso contrário, é só clicar nele e alterar lá em cima para a cor branca. Agora é só clicar em Compartilhar no canto superior direito e depois em Baixar. Em formato do arquivo, mantenha em PNG. Agora clique em Baixar. Depois de baixado, repita o processo na janela do pool de mídia para importar o seu arquivo. Use as teclas de atalho Ctrl I para abrir a janela do seu Windows, para localizar o arquivo e depois clique em Abrir. Agora arraste o seu elemento gráfico para dentro da janela de nós, para que ele se torne visível em cima do nosso background. Precisamos antes aplicar um nó muito especial, que torna todas as mídias em uma camada superior em relação às demais. Este nó também encontraremos na barra superior da janela de nós, e o nome dele é Mesclar. Certifique-se de que o seu último nó esteja selecionado e clique no ícone Mesclar para inserir. Agora sim você pode conectar a saída do seu Media In 2 no primeiro plano do Margem 1, que é o nosso nó Mesclar.
Perceba que, aparentemente, tudo sumiu, mas na verdade o nosso elemento gráfico está encobrindo tudo, e agora precisamos eliminar o fundo branco da imagem. Para isso, inseriremos mais um nó. Com o Media In 2 selecionado, digite a palavra Chroma e selecione a única opção, Chaveador Chroma. Agora lá nos parâmetros, clique na seta para abrir todas as opções do intervalo de cor. Na última opção Luminância, arraste a esfera da região baixo para a região alto, até o fundo branco desaparecer. Agora sim estamos vendo a nossa Media In 2 sobreposta aos nós anteriores. Agora vamos para a próxima seção de ferramenta do Chroma. Clique em Fosco para encontrar mais alguns parâmetros que contribuirão para aperfeiçoar ainda mais o corte do fundo branco da imagem. Você pode manter pressionado a tecla de atalho Ctrl e depois rolar o scroll do seu mouse para cima e para baixo para ampliar ou diminuir a imagem na janela do visualizador. Amplie um pouco para perceber que ainda existe uma borda branca na imagem que precisa ser tratada. Aperte e segure o scroll do seu mouse para arrastar a imagem para encontrar o melhor enquadramento possível. É aqui na seção Fosco que podemos trabalhar com as bordas dos recortes que aplicamos. Primeiro altere o parâmetro desfoque o quanto achar necessário. A ideia é criar uma sensação de sombra para a imagem. Para ajudar a equilibrar no desfoque, use também os parâmetros contrair, expandir e gama para encontrar o ajuste ideal. Para voltar a ver o projeto inteiro na janela do visualizador, clique dentro da janela e use as teclas de atalho Ctrl F. Lembrando que as teclas de atalho para retroceder em um procedimento também é o padrão do Windows, Ctrl Z. Com todas as imagens bem definidas, podemos alterar as cores do nosso nó Media In 2, usando o mesmo nó para a transformação de cores que já usamos antes, que se encontra na barra superior da janela de nós. Mais uma vez, use o seu dom artístico para encontrar o ajuste da cor ideal. Antes de inserir o próximo nó, vamos organizar melhor os nós que já estão inseridos, apenas clicando em cada um deles e arrastando para a posição desejada. Com tudo ajustado, vamos voltar para o ponto que paramos. Ainda cabe nessa imagem do Media In 2 um pouco de movimento usando o próximo nó que podemos inserir, que é o Vibração de câmera. Digite Vibração e escolha a segunda opção, e na medida com que você for reproduzindo, altere os parâmetros da ferramenta para alcançar a vibração desejada. Sempre explore os parâmetros de cada ferramenta para descobrir cada uma das suas funcionalidades. Caso queira copiar as minhas alterações, vá pausando o vídeo para conseguir acompanhar. E por fim, nessa sequência de nós, vamos fazer a última alteração no nó de mesclar, que é o Merge 1. Vamos criar uma automação para a entrada começando em 0 e posteriormente se revelando ao seu tamanho normal. Se lembre de como podemos aplicar uma automação utilizando os quadros-chave. Leve a sua agulha até o início, depois zere o parâmetro tamanho e marque o quadro-chave. Depois avance com a sua agulha de reprodução um pouco à frente, até o ponto que você considere ser interessante que a sua imagem se revele, e depois clique na esfera pequena para levar o tamanho para o valor original. Sempre deixe marcada a opção Loop, para quando você precise reproduzir algo várias vezes. Agora só nos resta inserir os nós referente ao texto que está sendo falado, que no meu caso é o som que conecta. Mesmo que tenhamos o texto mais como o terceiro ícone da barra superior, vamos usar um texto mais personalizado, que podemos encontrar clicando lá em cima no canto superior esquerdo, na janela de efeitos, e selecionando a opção Templates. Desça com a barra até a seção de títulos e procure pelo título Glass. Com o nó Merge 1 selecionado, clique 2 vezes no título para inserir. Perceba que o título foi inserido com o nó Mesclar junto, correto? Você deve se lembrar que é regra para que algo inserido sobreponha ao anterior, temos sempre que inserir um nó Mesclar. Agora basta fazer todas as alterações no nó de título e posicionar conforme achar melhor. Eu vou dividir o texto em duas partes, uma para o canto superior esquerdo da nossa animação e a outra para o canto inferior direito. Porém, só vou inserir o segundo texto depois de aplicar todas as alterações no primeiro, para aproveitar as alterações já aplicadas. Escreva na caixa o texto que está sendo falado. No meu caso é o número do tópico e as palavras o som. Depois podemos trocar a fonte, alterar a cor, o tamanho e mais uma série de alterações. Eu vou acelerar o vídeo e deixar marcado cada alteração que eu fiz em cada uma das seções do nó de texto.
caso você queira ir pausando para acompanhar e aplicar as mesmas alterações, para que esse conteúdo não se torne muito extenso. Depois de aplicado todas as alterações no meu primeiro título, eu posso simplesmente selecionar o título e o nó mesclar e usar as teclas Ctrl+C para copiar e Ctrl+V para colar. Para conectar os dois nós na linha, segure a tecla Shift e arraste até a linha ficar azul, e solte o dedo do mouse. Perceba que eu criei uma automação no parâmetro Escrever Durante, do primeiro título, acompanhando a automação da imagem que também se revela do 0 até o valor padrão. E agora, no segundo texto, eu preciso que ele comece a se revelar de acordo ao primeiro. Eu posso desfazer as marcações anteriores clicando 2 vezes no nome do parâmetro e posteriormente posicionar a minha agulha de reprodução na mesma posição do marcador de término do texto anterior. Agora eu vou levar a minha esfera de término para o início, zerando os 2 valores, e posteriormente marcar o quadro-chave. Depois basta apenas estabelecer em qual momento eu quero que o meu texto se revele por completo, para levar a esfera do parâmetro Escrever Durante para a região de término, trazendo para o valor original. E está feita a automação do texto conforme está sendo falado. E para finalizar a nossa animação, podemos inserir o último nó de desfoque. Digite a palavra desfoque e selecione a opção Desfoque Gaussiano. Depois de inserido, altere o parâmetro Intensidade, clicando 2 vezes dentro da caixa dos valores numéricos e digite o valor .16. E pronto, está aplicado um leve desfoque para arredondar todas as imagens que temos na nossa animação. E uma dica bônus que é aconselhável você sempre aplicar, todas as vezes que criar uma automação através dos quadros-chave, é suavizar cada movimento através da janela Spline, que encontramos no canto superior direito. Com a janela aberta, marque todas as opções que estão trabalhando com os quadros-chave. Depois clique no ícone Zoom para caber, para ver todos os seus quadros-chave dentro da janela. Agora clique em Selecionar tudo, e por fim clique no primeiro ícone, Suave. Perceba que todos os seus marcadores estão com o início e o fim arredondados, para suavizar o movimento. Agora sim podemos dizer que finalizamos na página do Fusion, e podemos voltar lá para a página de edição. Eu vou te ensinar algumas formas de ter a sua animação rodando mais leve na sua linha de tempo. A primeira opção é a mais simples. Você pode mudar a qualidade de reprodução da sua linha de tempo para reproduzir em uma qualidade inferior, porém com mais fluidez. Para isso, clique no menu Reproduzir na barra superior do DaVinci Resolve e vá até a opção Timeline Playback Resolution e altere de completa para quarto. Mas se você não achar legal analisar o contexto com a qualidade inferior, ainda temos uma segunda opção. Retorne com a resolução de reprodução da sua linha de tempo para a opção completa. Agora clique novamente no menu Reproduzir e selecione a seguinte opção, Renderizar Cache, e marque a opção Inteligente. Perceba que agora tem uma linha em cima do seu arquivo que está passando de vermelha para azul. Isso significa que o aplicativo está gerando um arquivo secundário para facilitar na hora de reproduzir. Este arquivo pode ser encontrado dentro da pasta Cache Clip, que provavelmente está dentro da sua pasta Vídeos do seu computador. Todas as vezes que você trabalhar neste modo, depois de finalizar o projeto, é aconselhável você ir até essa pasta e excluir todos os arquivos, para não sobrecarregar o armazenamento do seu computador. E para finalizar esse tutorial, vamos aprender a dica que eu considero a mais eficaz, para ter os seus arquivos rodando suave na sua linha de tempo. Primeiro arraste a sua animação para dentro da pasta que você criou no pool de mídia, e depois você pode clicar para renomear. Agora, todas as vezes que você quiser usar essa animação como base, basta trazer ela para a linha de tempo e fazer as devidas alterações lá na página do Fusion, para adaptar para o momento atual. Agora clique com o direito do mouse e escolha a opção Renderizar Local. Abrirá uma caixa de diálogo com algumas opções, e as principais que você deve alterar são o nome para se organizar melhor, o formato, que você deve escolher a opção MP4, e por fim, marque a opção Renderizar na resolução original e clique em Renderizar. Agora selecione a pasta onde você deseja arquivar todas as suas renderizações para ter o arquivo disponível sempre que necessário. Eu costumo usar a mesma pasta onde se encontra todos os arquivos do projeto, para ficar mais fácil de excluir o que não for mais necessário depois de terminar o projeto. Agora você tem a sua animação substituída por um arquivo MP4 e também a versão original lá na pasta do pool de mídia.
e não existe nenhum processamento acontecendo. Você está livre para seguir com o seu projeto, tendo um maior controle de cada um dos seus arquivos na linha de tempo. Pode desligar no renderizador cache a opção inteligente e retomar para a opção nenhum, e trabalhar sem lentidão e travamentos. Mas é claro que existe uma série de possibilidades para melhorar ainda mais a nossa animação na página do Fusion. É impossível explorar todas elas em um único vídeo aqui do YouTube, levando em conta as inúmeras possibilidades que o aplicativo oferece. Agora eu vou terminar todas as minhas animações para te mostrar uma prévia de como cada uma ficou. E não deixe de acompanhar todos os vídeos aqui do canal, para aprender de vez a criar bons conteúdos para o seu canal no YouTube. Te vejo no próximo tutorial e valeu! Abordando a edição de vídeo para YouTube com foco técnico em DaVinci Resolve. A arte de contar histórias no YouTube. E o ritmo do vídeo para cada plataforma. O som que conecta. É fundamental para a credibilidade do conteúdo. O DaVinci Resolve como ferramenta fundamental para YouTubers, garantindo a flexibilidade na produção. A edição como evolução constante para o público do YouTube, expressando a personalidade do canal. Cada canal no YouTube tem uma identidade visual única,